O livro do profeta Jeremias, capítulo 28, é uma narrativa muito interessante e que todos nós podemos estudá-la individualmente, à luz dos fundamentos históricos, ou da exegese bíblica, ou dos fundamentos sociológicos e antropológicos do livro do profeta Jeremias. Mas esse não é o nosso objetivo hoje. O nosso objetivo, segundo a direção do Espírito Santo, é dizer a palavra de Deus como ela deve ser interpretada hoje, contextualizada hoje, no sentido de haver uma necessidade profunda, uma necessidade urgente no que diz respeito a duas áreas aparentemente paradoxas, mas que Deus quer nos mostrar algumas lições importantes sobre a nossa responsabilidade como pastores, a nossa responsabilidade como pregadores, a nossa responsabilidade como obreiros do Senhor. Porque todos nós, independentemente do ministério que exerce e da vocação que recebeu do Senhor, é nossa responsabilidade, obrigação e obediência diante de Deus pregarmos a palavra de Deus, genuinamente pregarmos a sua palavra, nunca pontuarmos aquilo que achamos que é conveniente, ou que agrada, ou que vai despertar a curiosidade e o interesse particular de cada um. A palavra de Deus é sempre uma palavra universal, é uma palavra que atinge toda a igreja. Quando Deus fala, Deus não quer falar apenas com uma pessoa, com um obreiro, com um líder. A Bíblia Sagrada é dirigida a toda a comunidade evangélica. A palavra de Deus é a palavra para todos nós hoje, não apenas ontem para os seus autores e para os seus contemporâneos. E aqui o que nós percebemos é a escola de Jeremias e a escola de Hananias. Hananias é a representação ou a representatividade do mal. Hananias representa a proposta do erro, a proposta da mentira, a proposta do engano, a proposta do engodo, a proposta do falso profetismo. Mas a escola de Jeremias nos propõe uma outra coisa. Ela nos propõe a soberania de Deus. Ela nos propõe a vontade de Deus. Ela nos propõe a justiça de Deus. Ela nos propõe o interesse de Deus em abençoar o seu povo. E nós hoje estamos diante de duas escolas proféticas. Uma pseudo-escola profética de Hananias e a escola profética de Jeremias. Isso nós aprendemos pelo menos uma lição. Qual tem sido a nossa responsabilidade profética, ministerial, teológica ou pastoral, eclesiástica ou espiritual ou cristã diante de Deus e diante da nossa comunidade? Nós somos profeta de Deus ou nós agimos como se nós estivéssemos envolvidos em um business, em um negócio e uma atividade secular? O ministério dado por Deus não é uma obra dos homens. O ministério dado por Deus é uma obra do Espírito Santo do Senhor. Nós precisamos entender que a nossa vocação é também um tipo de vocação profética. Porque a palavra de Deus é também um elemento profético. E quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós não devemos confundir o Evangelho com teologia. A teologia é a palavra do homem sobre Deus, mas o Evangelho é a palavra de Deus para o homem. E isso deve ser dito não apenas no púlpito, mas na academia também. E hoje o Espírito Santo chama a atenção de cada um de nós no quesito da responsabilidade, não apenas com a nossa vocação,
mas também com a nossa responsabilidade com o conteúdo da mensagem que pregamos no púlpito, nas nossas igrejas, nas escolas bíblicas de obreiros, a responsabilidade que nós temos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do povo a quem Deus nos conferiu a responsabilidade. Portanto, irmãos, quando nós lemos Jeremias capítulo 28, a luta de Jeremias contra o falso profeta Hananias. Isso aconteceu no ano 628 a 580 a.C. Jeremias profetizou nessa época. Ele exerceu por 40 anos o seu ministério. Jeremias é considerado profeta e sacerdote. Jeremias, ele como profeta, ele quer se posicionar na obediência ao seu ministério. Da mesma forma, todos nós aqui, nós devemos prestar obediência a Deus, porque Deus chamou a cada um de nós para o ministério. Quer seja o seu ministério pastoral, ministério de evangelista, ministério de doutrinador, ministério de evangelista, conferencista, não importa. Mas o que importa é saber que você está na posição certa, no lugar certo, na vocação certa, e que você é um profeta de Deus segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Porque nós não podemos pregar para agradar, mas também não podemos pregar para achar que nós queremos exibir algum tipo de retórica ou de conhecimento na obra de Deus. O Espírito Santo não tem compromisso com mediocridade ministerial. O Espírito Santo não tem compromisso com a inverdade em determinados ministérios. O compromisso que o Espírito Santo tem é o compromisso com a palavra de Deus. E se o pregador, ele prega a palavra de Deus, ele tem a santidade do Senhor, ele tem a visão celestial, se ele não negocia o seu ministério, se ele não negocia a sua chamada, se ele não negocia a mensagem que Deus lhe conferiu, então esse pregador está na escola do profeta Jeremias. Mas o pregador que prega por dinheiro está na escola de Hananias. O pregador que prega porque acha que o ministério é um negócio está na escola de Hananias. O pregador que prega por achar que é um tipo de sobrevivência econômica, social, está na escola de Jeremias. Porque a escola do profeta Jeremias é a escola do comprometimento evangélico. É a escola do comprometimento teológico. É também a escola do Espírito Santo do Senhor. Nós não estamos aqui numa concorrência mercadológica da religião evangélica. Nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Estamos aqui porque nós assumimos a responsabilidade de sermos salvos e seguirmos a Jesus Cristo, custe o que custar. Nós não vamos desistir de Deus e da sua palavra. Mas também nós não podemos tolerar os falsos profetas. Não podemos também apadrinhar os falsos pregadores. Não podemos também apoiar aqueles que estão no ministério e usando o nome de Deus como blasfêmia no dia a dia da sua atividade religiosa. O nosso compromisso, seguindo a escola de Jeremias, deve ser o compromisso com Deus, o compromisso com a sua palavra. Porque às vezes, amados irmãos, nós passamos por esse tipo de dificuldade, por esse tipo de assombro espiritual. Mas graças a Deus, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E uma vez que entendemos que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é que devemos ser guiados pela verdade. E a igreja deve ser guiada não pelo curso do mundo,
não pelo curso da história, pela filosofia do seu tempo. A igreja tem que ser guiada pela palavra de Deus, porque o evangelho é contra a cultura. A palavra de Deus é contra a cultura, porque tudo aquilo que é pecado é contra a palavra de Deus. E nós não podemos amenizar, nós não podemos fracassar, porque hoje a igreja evangélica, no século 21, até mesmo na Europa, hoje o mundo ocidental é chamado pós-cristão. A secularidade, a laicidade, a religião civil, os problemas sociais, os problemas espirituais, os problemas de vocação, os problemas de responsabilidade com o discipulado, tudo isso tem atingido a igreja. Mas eu creio que a igreja de Jesus Cristo, apesar dos embates históricos, apesar dos embates filosóficos, apesar dos embates acadêmicos e científicos, a igreja continuará sendo igreja, igreja, igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja não é um tipo de associação, não é um tipo de sindicato, não é um tipo de clube. A igreja é Laos, é o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus dirigido pelo Espírito Santo. Como é que nós saberemos ou podemos saber se estamos ou não na direção certa? Nós temos um norte, nós temos um parâmetro, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E nós não podemos confundir o Evangelho de Jesus Cristo com filosofias pagãs. Não podemos confundir o Evangelho de Jesus Cristo com assistencialismo religioso. Não podemos confundir o Evangelho de Cristo com propostas modernizadas. Não. O Evangelho de Cristo é a encarnação. O Evangelho de Cristo é a crucificação. O Evangelho de Cristo é a ressurreição. O Evangelho de Cristo é a intercessão do Espírito Santo. O Evangelho de Cristo é a pregação da cruz. O Evangelho de Cristo é a santidade da igreja. O Evangelho de Cristo é a esperança da igreja. Hananias, duas escolas proféticas, Hananias e Jeremias. Quando nós falamos de escola, nós falamos de pensamento, de ideia. Nós falamos até de episteme, de conhecimento. E nós devemos observar que, à luz da escola de Hananias, o que nós percebemos é o pseudo-profetismo. É óbvio que nós não estamos na época de Jeremias, mas podemos tirar algumas lições para a nossa época hoje. Se realmente nós estamos na direção certa. Será que eu estou pregando a palavra de Deus corretamente? Será que eu estou exercendo o meu ministério pastoral biblicamente, evangelicamente? Será que eu estou na direção do Espírito Santo cotidianamente? Ou será que eu estou perdido no tempo e espaço? Ou será que eu estou perdido no processo histórico? Ou será que eu não tenho consciência teológica, consciência evangélica e a consciência do Espírito Santo no meu ministério? Nós temos que saber qual é o nosso locus, o nosso lugar, a nossa geografia, a nossa posição no reino de Deus e na história. A igreja tem que seguir, sim, a escola do profeta Jeremias. E aqui nós percebemos Hananias e Jeremias, duas propostas. A igreja evangélica brasileira carece de uma ressignificação evangélica. Porque até mesmo entre nós, assembleanos, nós percebemos que alguns líderes se perderam ideológica e teologicamente. E a igreja não pode se perder se é que ela é guiada pelo Espírito Santo. Mas se alguns estão se perdendo,
Alguns estão se afastando, alguns estão indo embora, alguns estão abandonando a palavra de Deus, alguns estão abandonando a ética evangélica, alguns estão abandonando os parâmetros evangélicos da nossa igreja, da palavra do Senhor. O Espírito Santo quer nos trazer um profundo comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer nos trazer um profundo e permanente avivamento. Porque, irmãos, nós não podemos viver um tipo de pentecostalismo desajustado com a palavra de Deus. Nós não podemos viver um tipo de espiritualidade alheia ao Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Nós estamos aqui porque nós somos homens de Deus. Somos líderes evangélicos, ministros do Senhor. E nós temos que ter responsabilidade no púlpito e no pastorado, pregando única e exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus está disponível para cada líder evangélico. E aqui nós percebemos Hananias e Jeremias, duas escolas proféticas. Cada obreiro evangélico tem a responsabilidade de saber o que prega. Cada obreiro evangélico tem a responsabilidade de ter uma vida de oração. Cada obreiro evangélico tem a responsabilidade de ter o costume de ler e estudar a palavra de Deus todos os dias. Cada líder evangélico tem a responsabilidade de amar a Deus acima de todas as coisas, até mesmo acima das suas preferências, do seu egoísmo, do seu antropocentrismo, da sua vaidade, porque Deus deve estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas, em nosso ministério, em nossas famílias. E é isso que Deus quer nos dizer hoje também. Nós precisamos estar comprometidos com a palavra de Deus. Irmãos, se nós não estamos experimentando o verdadeiro avivamento do Espírito Santo, se nós não estamos experimentando mais as manifestações autênticas dos dons espirituais, se nós não estamos experimentando mais aquele tipo de evangelismo desafiador, se nós não estamos mais alcançando essas dádivas e essa prioridade no reino de Deus, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. E o Espírito Santo sim quer nos dizer também que nós devemos estar atentos aos sinais proféticos da história, porque uma coisa nós temos certeza: breve Jesus Cristo arrebatará a sua igreja. Nós somos peregrinos na terra, peregrinos na história, mas é nossa responsabilidade como pregadores pregar tão somente a verdade da palavra de Deus. Não invente nada no púlpito, não invente nada no estudo bíblico, não invente nada no seu ministério. Pregue a palavra, somente a palavra de Jesus Cristo de Nazaré. Não pregue o que você acha bonito nas redes sociais, se não é a palavra de Deus. Não pregue o que você encontrar nas livrarias evangélicas, se não é a palavra de Deus. Mas pregue na direção do Espírito Santo. Pregue sob a direção de Deus. Pregue sob a direção da palavra. Pregue sob a direção do Espírito Santo. Se nós queremos experimentar um profundo, autêntico e verdadeiro e permanente avivamento, isso só será possível a partir de um quebrantamento espiritual. A partir de uma aliança permanente com Jesus Cristo. E veja, Hananias e Jeremias, duas propostas, duas escolas, dois ministérios.
E aqui nós percebemos os paradoxos escolares, ideias. Tem muita gente pregando ideia no púlpito. O púlpito não é lugar de pregar ideia. O que você pensa, o que você acha, mas é o que Deus pensa e o que a Bíblia diz, o que é a palavra de Deus. Nós precisamos fortalecer os nossos púlpitos com o Evangelho. Precisamos fortalecer nossas famílias com o Evangelho. Precisamos fortalecer nossas igrejas com a palavra de Deus. Não podemos perder tempo com achismo, com ideologias, com pensamentos que não são pensamentos da palavra de Deus. Nós temos que pregar ainda no século 21 somente a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. E o Espírito Santo promete o quê? Despertamento. O Espírito Santo promete crescimento. O Espírito Santo promete renovação. O Espírito Santo promete quebrantamento espiritual. O Espírito Santo promete transformação. O Espírito Santo promete renovação até social. Por quê? Porque quando Deus fala e quando Deus age para valer e transforma para valer, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia! Então nós temos os paradoxos, que são as escolhas, os paradoxos escolares, as ideias. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é filosofia. O Evangelho não é assistencialismo social. O Evangelho é a palavra da cruz. O Evangelho é a palavra de Deus. O Evangelho, a proposta do Evangelho é arrependimento. A proposta do Evangelho é santidade. A proposta do Evangelho é discipulado. A proposta do Evangelho é vida com Deus. A proposta do Evangelho é obediência evangélica. Essa é a proposta do Evangelho. Eu não consigo entender como muitos pregadores conseguem não pregar nenhuma mensagem da cruz durante um ano de ministração. Nós temos que pregar Evangelho. Porque a onda agora é ser coach. Deus não chamou você para ser coach. Não, para mentoria. Deus chamou você para ser pregador do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. No púlpito, você pode ser psicólogo, mas no púlpito você tem que ser pregador do Evangelho. Você pode até ser advogado, mas no púlpito você é pregador do Evangelho. Você pode até ser médico e professor, no púlpito você é pregador do Evangelho. Não é o Evangelho segundo Rui Barbosa, o Evangelho segundo Augusto Cury, o Evangelho segundo Fernando Pessoa, o Evangelho segundo Jorge Amado, é o Evangelho segundo Jesus Cristo de Nazaré. Nós não precisamos de poetas nos nossos púlpitos. Não precisamos de filósofos nos nossos púlpitos. Não precisamos de cientistas nos nossos púlpitos. Nós precisamos de profetas de Deus nos nossos púlpitos. Nós também temos os paradoxos teológicos. Os paradoxos teológicos nós temos também, que são sistemas. Meus irmãos, discussões do século XVI estão sendo discutidas hoje no século XXI. Arminianismo e calvinismo. Discussões superadas historicamente segundo a historiografia da igreja.
A igreja não é calvinista nem arminiana, nem pelagiana, nem agostiniana, nem luterana. A igreja é de Jesus Cristo de Nazaré. Defenda o seu sistema na academia. O púlpito não é lugar de discussão, de defesa de tese. Aqui nós temos que pregar o amor de Deus, a graça de Deus e o poder de Deus. São os paradoxos teológicos de Hananias e Jeremias. Mas alguns querem insistir nesses paradoxos teológicos, nesses sistemas. Não. Nós temos que ser identificados apenas como cristãos, evangélicos, irmãos, pastores segundo o coração de Deus. Nós não podemos ser identificados, sermos enquadrados dentro de um sistema, porque o cristianismo não é uma ideologia. O evangelho não é uma ideologia. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas querem transformar o evangelho numa ideologia. Querem transformar o ministério em negócio. Querem transformar a igreja em empresa, em associação. Mas não é. A igreja é igreja, evangelho é evangelho. Deus é Deus, o Espírito Santo é Espírito Santo. E a Bíblia é a palavra de Deus. E os paradoxos proféticos, as visões, as experiências sobrenaturais. Quando nós lemos no livro do profeta Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, é porque Deus falou mesmo. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Mas tem uma escola aí que os dons espirituais cessaram. Tem uma escola aí que Deus não fala mais. Tem uma escola aí que não tem mais batismo com o Espírito Santo. Tem uma escola aí que não tem mais dons espirituais. Tem uma escola aí que Deus não salva mais, não transforma mais. São essas escolas de Hananias. Mas a escola de Jeremias é também a escola de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não apenas em natureza, mas também em ação. Deus não muda na sua natureza e na sua ação, porque Deus é livre, Deus é dinâmico. Se você acredita que Deus não fala mais, feche a Bíblia, entregue suas credenciais e vai fazer outra coisa, porque a Bíblia para você é uma literatura morta. Agora, se você acredita que o Deus de Jeremias é o mesmo Deus de João Batista, é o mesmo Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo Deus de Gunnar Vingre, o mesmo Deus do pastor José Wellington Costa Júnior, é o mesmo Deus, então nós vamos continuar aliançado e firme com esse Deus verdadeiro, que é o Deus do profeta Jeremias. Mas nós temos os paradoxos proféticos, pregadores mentirosos, falsos profetas, dizendo que Deus falou e Deus não falou nada. Tem muita revelação que é psicologizada. Quando Deus fala, Deus cumpre. Não existe visão mental ou telepática, a visão é literal. Existe uma visão literal simbólica, é um tipo de visão que estamos vendo, mas não entendemos, mas é visão. Agora o profeta não pode falar em nome de Deus se ele não tem autorização de Deus. Assim diz o Senhor. Está no decálogo também. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Irmãos, não vamos nessa filosofia neopentecostalizada, achar que todo mundo é profeta porque isso é um engodo. Não é mesmo. Não é mesmo.
Quando nós estudamos a doutrina dos dons espirituais, nós percebemos que isso não é verdade. Mas Deus tem os seus apóstolos, Deus tem os seus profetas, Deus tem os seus evangelistas, Deus tem os seus pastores e Deus tem os seus professores na igreja. Mas se nós estamos no ministério, não podemos falar por nós mesmos, devemos falar sob a direção de Deus. É o tipo de sobrenaturalismo subjetivista, mentiroso, como Hananias. Hananias dizia: está tudo resolvido. É o evangelho light, o evangelho freelance, food church, business church. Esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é contra a cultura. Deus exige arrependimento. Deus exige comprometimento, transformação. Mas os profetas estão dizendo que vai ficar tudo bem. É que esses profetas não conhecem a escatologia bíblica. Esses profetas não estudaram na escola do profeta Jeremias. Estão prometendo o que não podem cumprir. Estão dizendo que Deus não autorizou a dizer. Irmãos, isso é muito sério. Está no púlpito como um falso profeta. Está no púlpito enganando o povo. Está no púlpito pregando ideologia. Nós temos que pregar: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Quantos estão pregando esse evangelho? Aleluia. Em busca do Deus vivo, verdades e mentiras. E nós hoje temos três coisas aqui: ortodoxia, heresia e apostasia. A apostasia é pior que a heresia. A heresia é o tipo de falsa doutrina, mas a apostasia é negar até o próprio Deus que criou os céus e a terra. A apostasia é negar o evento histórico da cruz. A apostasia é negar que a Bíblia é a palavra de Deus. A apostasia é afastar-se de Cristo, afastar-se da cruz. É abandonar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. É apostasia. Agora, no Distrito Federal, uma igreja com mais ou menos 750 fiéis, membros, súditos. E o líder lá, não é a Assembleia de Deus, graças a Deus. E o líder lá decidiu ressuscitar, pastor Enilson, a doutrina de Marcião. Ressuscitar a teologia de Marcião. No ano 175, Marcião ensinava, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus totalitarista, déspota, sanguinário, psicopata, maligno. E o Deus do Novo Testamento, que é o Pai de Jesus Cristo, é uma outra divindade, uma divindade superior, que nada tem a ver com Deus de Israel. E esse pastor, por não ter frequentado o Instituto Bíblico, por não estudar a palavra de Deus, e por não ter comprometimento com o Evangelho e com a igreja de Jesus Cristo, ele perdeu agora 90% dos seus fiéis. Porque ele disse que a partir daquele momento, a sua igreja não seguiria mais o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
de Jesus, que é um tipo de divindade que nada tem a ver com a divindade dos hebreus. Sabe o que é isso? Apostasia. Mas isso não é novidade não. Porque Marcião em 175 já ensinava isso. Estão ensinando muita coisa em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome do Evangelho. E Deus e a Bíblia e o Evangelho nada tem a ver com isso. Irmãos, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Vamos continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. E a heresia? A heresia é uma doutrina falsa. Se nós ensinamos, por exemplo, na Assembleia de Deus, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em outras línguas. Então nós devemos sustentar isso à luz da palavra de Deus. E o laboratório hermenêutico para entendermos isso é Atos dos Apóstolos. Nós não podemos estar pregando ou interpretando a palavra de Deus num púlpito à luz de visões teológicas diversificadas. Porque a palavra de Deus não é um tipo de racionalismo teológico. A palavra de Deus é a boca de Deus falando. Mas devemos ter cuidado com a heresia. E a heresia só surge quando o sujeito abandona a verdade. Não quer saber da verdade. Não quer saber da palavra de Deus. E tem muita gente assim, pregando que não é evangelho, pregando que não é a palavra de Deus. Por isso tarda o avivamento, por isso tarda a manifestação do Espírito Santo na igreja, porque a igreja só precisa de evangelho, a igreja só precisa do evangelho. E nós precisamos pregar o evangelho. Temos que tomar cuidado com a heresia, com a psicologia do neopentecostalismo. Porque até mesmo pregadores nas nossas igrejas têm sido influenciados pela mídia, pelas redes sociais, pela literatura norte-americana no campo do neopaganismo norte-americano. Mas o que precisamos, irmãos, é continuarmos firmes no Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. O pastor Samuel Martins, que é o presidente da Federação Luso-Francesa das Assembleias de Deus, e um dos presidentes da mesa diretora da Convenção Portuguesa das Assembleias de Deus. Estive com ele por 2 semanas na França e na Alemanha. E ele me disse o seguinte: Pastor Roberto, nós queremos experimentar o pentecostalismo que a Igreja Assembleia de Deus tem experimentado até hoje. Mas nós não queremos importar aquilo que é pregado na América Latina, que não é palavra de Deus. Sabe o que está acontecendo hoje na França? Hoje a igreja francesa, a Assembleia de Deus francesa, tem igreja de 1.000 membros, 1.500 membros. Se alguém pensa que a igreja de Jesus está morta na França, na Alemanha, nos países escandinavos, na Inglaterra, na cultura ibérica, não. A igreja, ela está viva, porque ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O problema do pós-cristianismo na Europa são pelo menos 3. Secularidade, laicidade e religião civil. E na América Latina enfrentamos também os mesmos problemas. Mas o maior problema nosso não é o ateísmo, nem o agnosticismo e nem o materialismo. O nosso maior problema é a apostasia. Igrejas que abandonaram, fecharam as portas para o Espírito Santo. Igrejas que fecharam as portas para o Evangelho. Igrejas que não pregam mais a mensagem da cruz de Jesus Cristo.
Mas nós temos a ortodoxia. E a ortodoxia não é um discurso, é uma pessoa. Jesus Cristo é a nossa ortodoxia. Jesus Cristo é o nosso modelo de Deus, o nosso modelo de igreja, o nosso modelo de reino de Deus, o nosso modelo de evangelho, o nosso modelo de ministério, nosso modelo de vida, nosso modelo de ética, nosso modelo de consciência. Jesus é o nosso modelo. Mas temos um outro problema, que é o carisma e o poder. Instituições que não aceitam mais a ação do Espírito Santo na igreja. É o problema do poder e o problema do carisma. Instituições que não aceitam o estudo sério das Escrituras. Não aceita a pregação séria da palavra de Deus. E não aceita a Bíblia como normativa da igreja, da fé e dos costumes. E temos também as filosofias eclesiásticas e a verdade do Evangelho. Irmãos, a verdadeira filosofia espiritual é a filosofia do Espírito Santo. O Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é o poder de Deus. O Espírito Santo é o consolador da igreja. O Espírito Santo é o parâmetro de revelação da igreja. O Espírito Santo é o administrador genuíno da igreja. Nós não podemos estar distante do Espírito Santo. Se nós somos uma igreja evangélica, pentecostal, carismática, pneumática, essa igreja deve ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E uma igreja dirigida pelo Espírito é dirigida pela Bíblia. É dirigida pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que é que eu devo pregar na igreja? O Evangelho. O Evangelho. O Evangelho e nada mais que o Evangelho. Concluindo, nós temos agora também um problema da sentença do julgamento de Deus. Versículo 17. Versículos 15, 16 e 17. E disse Jeremias, o profeta, a Hananias, o profeta: ouve agora, Hananias, não te enviou o Senhor, mas tu fizestes este povo que confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, este ano morrerás, porque falastes em rebeldia contra o Senhor. E morreu Hananias o profeta no mesmo ano, no 7º ano. E aqui eu quero terminar lendo primeira carta de Pedro 4 e 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Amados irmãos, o julgamento de Deus, a escola de Jeremias foi julgada positivamente por Deus. Mas a escola de Jeremias foi julgada negativamente por Deus. Pedro está nos advertindo: Hananias, se Deus irá julgar o mundo, esse julgamento começa na casa de Deus. E quem sabe nós já estamos sendo julgados hoje. Mas o Espírito Santo quer uma igreja firmada na palavra de Deus. O Espírito Santo quer uma igreja dirigida pelo Evangelho de Jesus Cristo.
O Espírito Santo quer uma igreja profeticamente comprometida com a graça de Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe, amados irmãos. Deus nos abençoe. Vamos orar pela Europa, vamos orar pela América Latina e vamos orar pelos nossos ministérios. Se de fato e de direito nós fomos chamados pelo Espírito Santo, a nossa obrigação não é seguir a escola de Hananias, mas a escola do profeta Jeremias. O profeta que não faz barganha com o pecado e com o mundo, mas é o profeta que é dirigido pelos céus e pela palavra do Senhor. Amém. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Meus queridos, nós acabamos de ouvir uma palavra, possivelmente doeu no ouvido de alguém. Não importa. Nós estamos na escola de Jeremias. Os alunos da escola do Hananias, escute bem. Aprenda a ser aluno da escola de Jeremias. Nesta escola de Jeremias, você não precisa estar mandando o povo, levanta a mão, dá glória, levanta a mão, levanta a mão. Você não precisa animar o auditório. Porque na escola de Jeremias se prega o evangelho de poder. Quando o evangelho de poder é pregado, o Espírito Santo manda os crentes glorificar o Senhor. Não precisa dessa animação, porque não há necessidade disso. Por favor, glórias ao Senhor por isto. Aleluia. Meus queridos, eu fico sempre muito feliz, porque esta é a Assembleia de Deus. A genuína Assembleia de Deus, trazido